O único assalto, mas com várias vítimas. Isso é um crime só ou são vários crimes? Olha, essa pergunta, que parece simples, gerou um debate jurídico gigantesco no Brasil, com sentenças totalmente diferentes para casos idênticos. Hoje, a gente vai destrinchar como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, colocou um ponto final nessa discussão e o que isso significa na prática. Vamos direto para um exemplo prático para a coisa ficar bem clara. Pensa aí, um assaltante entra no ônibus. É uma única ação, com uma única arma apontada, mas ele leva o celular de 5 pessoas. A forma como a justiça responde a essa pergunta, se foi um crime ou 5, pode significar anos a mais ou a menos de prisão. E o problema é que, por muito tempo, essa resposta dependia de qual tribunal no Brasil estava julgando o caso. Para a gente entender tudo direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a controvérsia e por que ela existia. Depois, as teses jurídicas que estavam na mesa. Aí, a gente mergulha na decisão final do STJ com o tema 1192. Na sequência, vamos analisar os impactos práticos e, por fim, um resumão com os pontos essenciais. Vamos nessa? Então, por que esse tema virou uma bola de neve tão grande a ponto de precisar que o STJ entrasse em campo para unificar tudo? A resposta está numa palavra: segurança jurídica. Imagina só o cenário. A mesmíssima conduta criminosa, tipo um roubo a um ônibus ou a uma casa com uma família dentro, podia ser julgada como um crime só num estado e como vários crimes em outro. Isso criava uma verdadeira loteria judicial. A pena de alguém dependia basicamente da sorte, do entendimento particular do juiz que pegou o caso. Era uma situação insustentável. E é por isso que o STJ precisou intervir e dizer: pessoal, a partir de agora a regra é uma só, para todo mundo. No coração dessa briga toda, a gente tinha basicamente duas grandes teorias do direito penal se enfrentando. De um lado, a tese do crime único, do outro, a do concurso de crimes. E como a gente vai ver, dentro do concurso a coisa se divide e fica ainda mais interessante. A galera que defendia o crime único dizia o seguinte: o que importa é a unidade da ação do criminoso. Se o assaltante, com um gesto só de ameaça, leva os bens de várias pessoas, ele cometeu uma única conduta de roubo. O foco aqui é totalmente na ação do agente e não no número de vítimas. Já a teoria do concurso de crimes argumenta exatamente o oposto. Se com uma única ação você consegue violar a lei várias vezes, então você cometeu vários crimes. E é aqui que o debate fica mais técnico, porque não existe um tipo só de concurso, e a escolha entre eles muda completamente o resultado final. Agora, atenção, porque o pulo do gato está todo aqui. O concurso formal acontece quando uma só conduta gera mais de um crime. A grande diferença entre o próprio e o impróprio está na cabeça do criminoso, na intenção dele, no que o direito chama de desígnios autônomos. No concurso próprio, o agente não tem uma vontade específica individual para cada resultado. Já no impróprio, ele quer, de propósito, produzir cada um daqueles resultados criminosos. Pensa em alguém que atira numa multidão querendo acertar 2 pessoas específicas. A intenção dele era matar aquelas 2. Isso são desígnios autônomos. E por que essa distinção toda é tão importante? Por causa da pena. Olha só a diferença gritante. No concurso formal próprio, o juiz pega a pena mais alta e aumenta um pouquinho, uma fração que depende do número de crimes. É o sistema da exasperação. Já no impróprio, as penas são simplesmente somadas. O impacto no tempo de prisão é brutal. E foi para resolver essa equação jurídica complicada que o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo e estabeleceu um precedente obrigatório, pacificando a questão de uma vez por todas. Através do mecanismo dos recursos repetitivos, o STJ pegou a questão para analisar a fundo e fixou uma tese que, a partir de então, deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do país. Acabou a bagunça, agora existe um padrão. E aqui está a tese que resolveu a parada. Vamos quebrar ela em pedaços. Palavra-chave: única conduta, sem desígnios autônomos, patrimônio de diferentes vítimas. O STJ diz com todas as letras: isso é concurso formal de crimes. Essa é a primeira grande resposta. E ao usar a expressão sem desígnios autônomos, o tribunal já entrega o jogo. Trata-se do concurso formal próprio, aquele que tem a pena mais branda. Mas qual foi a lógica do tribunal para chegar a essa conclusão? O ponto central é o bem jurídico que o crime de roubo protege. E o que ele protege? O patrimônio. O STJ raciocinou assim: cada pessoa tem o seu próprio patrimônio, a sua própria bulha de bens. Então, quando um ladrão rouba de 5 pessoas, ele está furando 5 bolhas diferentes. Ele está violando 5 patrimônios. Não importa se as vítimas são da mesma família ou se na confusão não dá para saber de quem era cada celular. A violação aconteceu contra patrimônios distintos, e isso configura múltiplos crimes.
Ok, a decisão foi tomada, mas e aí? Na vida real, o que isso muda? E por que o STJ foi por esse caminho e não pelo outro, mais rigoroso? Vamos analisar isso agora. Essa é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Pô, se o ladrão entra no ônibus e grita é um assalto, passa tudo, a intenção dele não é roubar de cada um ali, por que então o STJ foi pela regra mais branda do concurso formal próprio? A resposta não é puramente técnica, ela tem a ver com o que chamamos de política criminal. O tribunal olhou para as consequências reais de aplicar a lei e buscou uma solução que fosse justa e principalmente proporcional para evitar penas exageradas. Acompanha só o raciocínio. Se o STJ decidisse que as penas deveriam ser somadas, um roubo num ônibus com 10 vítimas poderia resultar uma pena mínima de 40, talvez 50 anos. Seria uma pena maior do que a de muitos crimes considerados bem mais graves, como um homicídio qualificado. Não faria sentido nenhum, né? Para evitar essa distorção, essa desproporção, o STJ consolidou o entendimento de que se aplica a regra mais branda, a da exasperação. E como é que funciona na prática essa exasperação? Basicamente, existe uma tabela que os juízes seguem. Se foram 2 crimes de roubo, a pena do mais grave aumenta em 1/6. Se foram 3, 1/5, 4, 1/4, 5, 1/3, e se foram 6 ou mais crimes, como no ônibus lotado, a pena maior aumenta na metade. Isso pune de forma mais grave, claro, mas dentro de um limite considerado razoável. E é importante entender a natureza dessa decisão. Ela não foi uma inovação, não foi o STJ inventando moda. Pelo contrário, foi uma decisão conservadora, no sentido de conservar, de manter e solidificar o que já era o entendimento da maioria dos ministros há muitos anos. Foi um ato para dar estabilidade e previsibilidade. Para a gente ser justo e mostrar todos os lados, é preciso apresentar o contra-argumento. A Defensoria Pública da União defendeu com unhas e dentes a tese do crime único. O argumento era forte, especialmente em roubos a famílias, onde os bens se misturam. Eles diziam, se não dá para saber com certeza de quem era cada coisa, na dúvida tem que ser crime único. Como a gente viu, o STJ não concordou e disse que a presença de várias vítimas já é suficiente para presumir a violação de vários patrimônios. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Vamos agora dar uma organizada nas ideias e resumir os pontos mais importantes que precisam ficar na cabeça. Então, para fechar a conta. Primeiro, uma ação de roubo contra várias pessoas é concurso formal, não é crime único. Ponto. Segundo, a lógica por trás disso é proteger o patrimônio de cada um. Terceiro, a pena não é somada, usa-se a regra mais branda da exasperação por uma questão de proporcionalidade. E por último, essa decisão não foi uma novidade, mas sim a consolidação de um entendimento antigo, trazendo segurança jurídica para o país todo. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. A solução do STJ parece um meio termo, né? Ele não trata como um crime só, o que reconhece o dano a cada vítima, mas também não deixa a pena explodir para um nível desproporcional. Será que esse é o equilíbrio perfeito entre fazer justiça para cada um que foi lesado e manter a racionalidade do sistema penal? É uma questão complexa que fica aí para a gente pensar. E com isso, a gente fecha a nossa análise do tema 1192 do STJ. Se este conteúdo ajudou a clarear esse ponto tão importante do direito penal, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquela curtida para a gente continuar produzindo essas análises detalhadas. Muito obrigado e até a próxima.